Então, galera, voltando aqui no terceiro bloco, a gente vai falar um pouco do Injustice. Eu queria que o Luciano contasse a história aí pra gente. Você pode contar? Fazer um resuminho. É assim, a gente vê o início já, que a cutscene tá bem foda, assim, mostra o Superman na metrópole, a cidade toda destruída, o Batman interrogando o Coringa, toda aquela coisa mesmo, e a gente vê que o Coringa ele acabou explodindo a cidade de Metrópolis. E aparece o Superman indignado, querendo respostas, e o Coringa começa a provocar ele. E nisso tudo o Superman acaba matando o Coringa e volta para uma história normal. A gente vê também... E é aquela história de Mortal Kombat, você luta, você vê o que está acontecendo e vai obtendo respostas. É 1h45 de gameplay, não é nada muito longo e chega a ser muito curto, né, até por ver. Você zera assim, peguei para zerar, já terminei. Mas prende você, esse pouco tempo te prende e você sente uma realização, que o jogo é muito foda. A gente vê também que vai ter muitos personagens que não estão no jogo, mas que vai ser lançado muita DLC mesmo. Aparece o Darkseid, às vezes quando tem uma interação de cenário, você pega o personagem, dá um soco, o personagem voa no outro cenário. E aparece outros personagens, aparece o Darkseid, aparece uns gigantes. E, cara, eu achei muito da hora o jogo. Então, pessoal, só falando um pouco assim, eu conferi esse jogo, eu fui na casa de um brother meu pra jogar esse jogo, e curti assim, eu não joguei muito tempo. Acho que se é que eu joguei uns 20 minutos, realmente eu joguei 20 minutos. E é bem interessante mesmo, esse jogo tá muito bonito, tem a dublagem dele, que na minha opinião a dublagem ela não é muito boa, mas pra quem curte ficou muito show mesmo, a dublagem tá perfeita. Realmente a gente não vai ver alguns personagens lá, mas esse lance da DC, o que eu acho mais interessante na DC é que eles sempre estão mudando de universo no meio do jogo, né? Uma hora você encontra o Batman de um jeito, outra hora você encontra o Batman de outro, e a história ela vai rolando conforme isso. Tanto que quando você está jogando, como tem aquele lance de Mortal Kombat, você está jogando, você interage com esse passo que você joga. Tem um botão lá e você vai lá, cai de cima do botão e sai uma turbina de fogo. Então isso torna o jogo mais divertido, mais tranquilo para jogar. O cenário interativo é realmente algo inovador, assim. Não é novo, mas o jogo é o jogo que tem mais coisas para interagir no cenário. Você pode tacar carro, você pode colocar explosivos. E uma coisa interessante é que coloca... tem personagens que não tem super força, tipo o Asa Noturna, ele explode as coisas ao redor. E tem o Solomon Grundy, ele pega o carro e já ataca direto. Mas o dano causado, no caso, é equilibrado, é o mesmo. Realmente tem que ser o mesmo, porque senão perde a graça do jogo. Nas cutscenes, que são os vídeos, né, que são mostrados da história, são impressionantes. Pra quem gosta de história, de jogo, cara, vocês não sabem o que é vocês ficarem sentados e ficarem pregados, como se estivesse assistindo um filme. E, assim, vou dar mais ou menos uma comparação. Não chega a comparação do Tomb Raider 2013, que a gente fez o gameplay aí pra mostrar pra vocês um pouquinho das cutscenes, que é da passagem do jogo, da cutscene pra direto pro jogo, que torna meio que interessante, porque no Tomb Raider ele vai, assim, de uma hora pra outra, você não percebe. Mas na DC não acontece dessa forma, mas é impressionante mesmo. Pra quem gosta de história, eu recomendo esse jogo. Jogo nota 10, merece o nosso selo sangue frio, realmente. Olha, uma coisa interessante é a relação dos personagens. Existe um golpe chamado Impacto, quando os dois personagens, você está fazendo um combo e explode na hora. É como se fosse um break de Mortal Kombat. Só que aparece uma pequena cena do personagem interagindo com o outro. Tipo, o Coringa fala pro Batman, sorria, e o Batman fala, já estou sorrindo. E é uma coisa muito foda, você vê que realmente está sendo um para o outro. E assim como os outros personagens. Cara, se eu pudesse definir, é épico o jogo. Mas se fosse comprar agora, não valeria muito a pena. Porque teria que vai lançar muita DLC. Então, galera, para fechamento aí, eu queria estar falando assim para vocês um pouco do gráfico e também já tá se despedindo já do Luciano, porque no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho de StarCraft. Ele tem uns compromissos a mais, tem que ir para outros lugares, então a gente só vai fechar só com o gráfico e a despedida aqui do Luciano, tá, gente? Então, na questão do gráfico, o gráfico ele se torna muito dinâmico. Porque você vê, por exemplo, sabe aqueles lances quando você pega um mangá, algum gibi pra ver e fica os detalhes do músculo,
ou quando ele pega, para naquela posição épica. Ah, eu vou te pegar, tal. É muito interessante. Isso, você vê muitos detalhes no personagem e eles não fogem da linha do personagem, entende? E isso torna-se o jogo totalmente original, inédito. Uma pena é que a DC ela não quer que ninguém mate seus personagens, então a violência lá ela é meio implícita. Tipo, no final que o Coringa vence, ele pega um litro de gasolina e taca no personagem, taca fogo. Mas você não vê o cara gemendo, o cara sem pedaço, sem braço, estilo Mortal Kombat. É uma violência mais subliminar, uma violência que existe, mas não é tão grande. Isso torna o jogo até um pouco chato, porque quando você pega uma história onde você pode matar o personagem, pelo menos pra galera da nossa idade, isso chama muito a atenção. Mas como eles fizeram isso, também chama a atenção das pessoas que têm menos idade e não torna um jogo tão pesado, entre aspas, para as outras pessoas. O jogo, ele realmente são poucas horas de diversão, mas ele te deixa preso mesmo. Valeu, gente. A gente vai estar fechando aí. Obrigado, Luciano, pela sua aparição aí, para estar falando um pouco junto com a gente sobre esses jogos. Pretendo chamar você para umas análises aí quando a gente tiver os jogos. Tranquilo, se eu puder ajudar. Certo, então. Valeu, galera.